Olá, pessoal. Pessoal, antes de mais nada, meu nome é Tiago, né? Tiago Ribeiro, e eu venho há um tempo atrás já com um blogger, né? A respeito de gnoses. Venho com um blogger aí para vocês. E esse endereço, o endereço desse blogger é www.gnose2011.blogspot.com www.gnose2011.blogspot.com. Esse blogger, pessoal, é um blogger onde vale a pena que vocês confiram, tá? Lá eu tenho um número de conferências que eu explico em áudio, tá? E um resumo das conferências também lá nesse blogger, né? E agora eu estou inovando aí com a modalidade videoconferência também, né? Eu vou estar gravando não somente o áudio, como o vídeo das conferências, ok, pessoal? Então, né? Isso é muito bom, né? Porque eu acho que vai ficar uma interação melhor entre a gente aí, tá? E eu vou criar um temário, né, pessoal? Um temário com conferências aí, né? Diversas conferências. E a primeira conferência do meu temário é a conferência Ego, Personalidade e Essência. É a primeira, a básica e a primeira de todas. Ok, pessoal? Então, vamos à conferência, pessoal. Ego, Personalidade e Essência. Então, primeiramente, pessoal, a gente vai falar sobre ego, né? É muito importante, pessoal, que vocês entendam o que é o ego, né? O que é o ego? Então, a sabedoria agnóstica, pessoal, estuda muito sobre o ego e sobre a essência, né? São duas coisas dentro da sabedoria agnóstica que é muito estudado. Então, na psicologia, pessoal, né, lá das universidades, né, sobretudo aqueles que vão fazer o curso, estudam muito, né, sobre Freud, sobre Jung, e todos eles falam, né, de ego, né, do querido ego, enfim, toda essa história aí. Mas eu não sei se sintetizar, né, pessoal? A gente tem que chegar à síntese, à prática das coisas, que não adianta mais ficar discutindo coisas, né, e não obter resultados. E a gnose é extremamente prática. E a gnose define o ego, pessoal, como uma multiplicidade de defeitos psicológicos. Então, né, lá da Bíblia, né, pessoal, quem aí já chegou a ter a oportunidade de ler a Bíblia ou de conhecer algo sobre, sabe muito bem que existem os 7 pecados capitais, né? Ira, cobiça, luxúria, vaidade, inveja, preguiça e gula, né? Então, lá é muito comentado sobre os 7 pecados capitais. E o que vem a ser esses 7 pecados capitais, né, pessoal? O nosso próprio ego. Só que é interessante, pessoal, a gente começar a entender o ego não como, eu tenho um ego de ira, ou meu ego da luxúria, meu ego da gula. Não. Né? A gente não tem um único ego, um único eu. Né? O ego é uma multiplicidade de defeitos psicológicos. Né? Então, a gula nossa tem diversas manifestações. A ira se manifesta de diversas formas. Né? A luxúria, principalmente, enfim, tantas outras coisas. Então, nós temos uma quantidade de detalhes onde o ego está se manifestando. Então, o ego, pessoal, é esse conjunto de defeitos psicológicos que nós temos. É o que é a nossa maldade, a maldade que a gente carrega na nossa psique, na nossa alma. Né? É o que impede, né, pessoal, da nossa consciência, da nossa essência se manifestar. É o ego. Então, é necessário entender e compreender a necessidade de eliminar o ego. No mundo, né, pessoal, tem muito o quê? Muita pobreza, muita dor, muito sofrimento. E sem dúvidas alguma, pessoal, as causas, né, dessas dores, desses sofrimentos, dessa pobreza, está no ego. Né? O indivíduo que manifesta ego só causa isso no mundo, né? Sofrimento. Basta a gente analisar, por exemplo, uma pessoa iracunda, né, irada, quantos problemas ele não causa para si mesmo e ao seu redor, né? A pessoa luxuriosa, quantos problemas ela não
causa para si mesmo e ao seu redor, né? A gente vê direto aí crimes, né, corridos por paixão e etc. Tudo causas da luxúria, né? Crimes horrorosos, inclusive, né? Uma pessoa que ficou com ciúmes da outra e foi lá e matou, né? Então isso tudo são manifestações da nossa luxúria, né? E da nossa ira e da nossa inveja, enfim, é do nosso ego, né? Então vejam vocês que é inútil tentar pegar o ego e falar o ego é isso, o ego é aquilo e o ego é aquilo outro. Não, o ego é um conjunto de manifestações demoníacas que nós temos. E pessoal, o intuito dessa conferência é fazer com que vocês saibam o que é ego, essência e personalidade e, sobretudo, compreendam o quão terrível é o ego e a necessidade de aprender a eliminar esse ego. E esse é o objetivo dessa conferência, ok? Então, pessoal, eu simbolizei a psique humana aqui no meu quadro como um círculo. Tá vendo? Esse círculo maior, pessoal, né? Esse círculo maior é a psique humana, tá? A psique humana. Psique em grego é alma, né? A psique humana. Esses círculozinhos menores aqui eu simbolizei como o ego, né? Vejam os círculos azulzinhos aqui, pessoal. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem, tá? Mas infelizmente o vídeo dessa câmera não é legal. Eu vou estar melhorando isso, certo? Melhorar isso. Mas para mais ou menos vocês entenderem, aqui um semicírculozinho azul que representa o nosso ego. Pessoal, e uns pontinhos, melhor dito, aqui, né? Vejam vocês que tem uns 3 pontinhos livres, sem círculozinho azul, né? E outros estão todos presos, né, dentro do círculozinho azul. Ou seja, pessoal, esses pontinhos simbolizam a nossa essência. A nossa essência, pessoal, que é aquilo que a gente tem de melhor dentro de si, de mais puro, de verdadeiro, de concreto, de beleza interior, está infelizmente enfrascada, embutida, presa dentro do ego, né? Então na gnose nós estudamos que 97% da nossa psique, né, é ego, e apenas 3% é essência. 3%. O resto da nossa essência está toda presa em partículas dentro do ego. Então isso explica, né, toda essa maldade, essa confusão, esse caos que o mundo se encontra hoje, né? Porque através de nós não está se manifestando as virtudes da essência, sim o ego. A essência, né, pessoal, é o que tem de consciência dentro de nós. Se os seres humanos tivessem a essência livre, os seres humanos estariam despertos, né? Despertos, saberiam sobre si mesmos, sobre a vida, sobre a morte, sobre a alma, sobre uma série de coisas. No mundo, né, pessoal, existem muitas teorias, né? Existe o ateísmo, existem os religiosos que falam, de um lado o ateísmo diz, não, porque isso tudo é balela, porque só a matéria, né? O ateu não conhece a matéria, mas ele diz, a matéria é a verdade, né? E aí vem o religioso que também não conhece a matéria e diz, não existe só a matéria, existe a alma, existe o espírito, existe não sei o quê. Enfim, cada polo, né, de cada um com a sua crença, né? E a verdade em si ninguém sabe, não é? Mas quem pode saber a verdade, né? A essência, pessoal. A essência única que pode nos fornecer os dados da verdade, que pode nos libertar dessa confusão, desse labirinto de teorias, né? Então tem uma passagem grega muito legal, que é aquela de Teseu, né? Que tenta enfrentar o Minotauro, né? E para conseguir enfrentar o Minotauro, ele tem que passar por um labirinto, né? Então veja que Teseu, o que ele fez? Ele foi pelo labirinto, achou o Minotauro e enfrentou o Minotauro, venceu o Minotauro. Teseu, pessoal, desculpem, é o simbolismo do quê? Da nossa consciência, né? É a nossa consciência que vai atrás de quem? Do ego.
O ego é simbolizado por quê? Pelo Minotauro, né? E o labirinto por todas esse mundo de teorias e confusões que nós temos. Ou seja, Teseu, pessoal, que é a consciência, tem que passar por esse labirinto e ir direto no Minotauro, eliminar o Minotauro para poder despertar a sua consciência, né? Para poder vencer, para poder ser um vitorioso. Então vejam vocês, pessoal, que a gente tem que o quê? Despertar a nossa consciência, acordar, libertar a nossa essência. E para isso a gente tem que destruir o nosso ego. E para isso a gente tem que compreender o que é o ego, para destruir ele, né? A didática da destruição do ego, pessoal, como vocês vão trabalhar sobre si mesmos, como vocês vão aprender a trabalhar sobre si mesmos, a se auto-observarem e eliminarem seus defeitos, será um tema para a próxima conferência, ok, pessoal? Então, fiquem muito atentos aí, porque na próxima conferência eu vou estar falando sobre isso, vou falar sobre isso, ok, pessoal? Então, a essência é o que existe de mais belo, né? Voltando à essência aqui, o que existe de mais digno, o que existe realmente de digno no ser humano. Ela se manifesta, pessoal, durante os primeiros anos de vida de uma criança recém-nascida. É uma criança recém-nascida, pessoal, é extremamente bela, não é? Ela manifesta a pureza, ela manifesta a inocência, né? E a criança, inclusive, que está recém-nascida, né, pessoal, que está ali bem próxima dos seus primeiros meses de vida, né, ela é muito psíquica, né, muito extra-perceptiva, né? Então, isso tudo faz com que a criança esteja desperta. Mas quem é que dá essa consciência à criança? A essência que está se manifestando sem ego, esses 3% de essência que se manifesta sem o ego ali, ok, pessoal? Então é muito importante entender esse aspecto. Só que aí, né, pessoal, falando agora um pouco da personalidade, a gente se pergunta, então, por que a criança, né, vem depois de um tempo? A gente, na gnose, a gente estuda que depois de 7 anos, né, é que o ego está totalmente manifesto. Por que essa criança vem manifestar o ego se quando ela é recém-nascida ela tem a consciência livre? Porque ela forma o que se chama de personalidade, né, pessoal? De personalidade. A personalidade é o veículo de manifestação do ego, do eu psicológico, do mim mesmo. E como essa personalidade, pessoal, é criada? É criada através dos primeiros anos de vida, né? Com o quê? Com os exemplos, né, do mundo exterior, né? Dos exemplos das pessoas, dos mais velhos. Essa criança vai criando com a mente dela uma característica para ela, uma personalidade, né? Todo mundo, quando escuta a palavra personalidade lembra de uma característica. Então, a personalidade de um famoso, né? Nossa, aquela personagem lá é muito famoso, aquela pessoa lá, né? Pessoa vem de persona, personalidade, né? Então, aquela pessoa é muito famosa, ela tem uma grande personalidade. Então, as pessoas que são famosas, que são cultuadas, né, o tempo todo, vão cada vez mais alimentando essa personalidade, né? Muitas pessoas confundem achando que isso é bom, né? Ter uma grande personalidade no mundo, ser um grande artista, um grande famoso. Só que, na verdade, é ruim, é péssimo. Por quê? Porque você está alimentando a sua personalidade, você está alimentando ela cada vez mais. E ela soa como consequência, né, a manifestação do ego. Traz como consequência a manifestação do ego. Só que é importante entender, né, pessoal, né, que a personalidade é filha do tempo. Né? Por que filha do tempo? Porque quando o indivíduo desencarna, pessoal, essa personalidade vai aos poucos morrendo. Então, indivíduos famosos lá do passado, né, pessoal, ainda tem a sua personalidade menos forte do que tinha quando eles eram daquela época, né? Quando eles desencarnaram naquela época, quando eles morreram, sei lá, em 1960 alguma coisa, né? A personalidade do indivíduo que morreu em 1966 está bem menos forte do que um indivíduo famoso que morre, por exemplo, esse ano, né? Temos alguns exemplos aí. Então, pessoal, depois que a pessoa desencarna, essa personalidade que é energética, né,
A personalidade, ela é energética, ela vai se manifestando aqui no mundo, mas ela é de natureza energética, vai se dissolvendo. Por isso se diz que a personalidade é filha do tempo. Então, cada vez que o indivíduo volta a um novo corpo, a uma nova matriz, como vai ser estudado em próximas conferências, que a gente vai estar falando sobre retorno, recorrência e reencarnação, né? Quando o indivíduo retorna a um novo corpo, uma nova personalidade é criada. Ok, pessoal? Então, a personalidade é que vem a dar manifestação ao ego. Entendam, né, pessoal? Vamos resumir a conferência. Ego, um conjunto de defeitos psicológicos, né? O que causa todas as dores no mundo, o que causa todos os problemas que nós já conhecemos. Essência, o que a gente tem de belo, bonito, de consciência, de sabedoria, é nela que está a verdade, a verdadeira religião, a verdadeira sabedoria. E personalidade, o veículo de manifestação do ego, que é criado com a nossa mente e depois morre com o passar dos anos. Ok, pessoal? Essa conferência é muito importante, né? Então, prestem atenção. Se não entender alguma parte, retorne à conferência, reassistam, porque é muito importante que fiquem claro para vocês as coisas. Pessoal, agora eu queria finalizar essa conferência dizendo que eu tenho um e-mail de contato, que é o gnose2012@gmail.com, gnose2012@gmail.com. Quem quiser entrar em contato comigo para falar sobre gnose, para mandar e-mail para mim, perguntando assuntos sobre gnose, pessoal, fiquem à vontade. Usem e abusem para perguntar sobre gnose, tá? Solicitando material, qualquer coisa do tipo, né? Eu vou estar enviando para vocês o material, ou respondendo alguma pergunta, enfim. Pessoal, outra coisa importantíssima é o meu Facebook, né? Que eu tenho, que é o Gnose Revolução, né? Gnose Revolução, quem quiser me adicionar lá para estar fazendo pergunta, para estar falando sobre gnose, né? Pode me adicionar, mas por favor, né, pessoal, é para falar sobre gnoses, ok? Me perguntar sobre material, me questionar sobre algum assunto da gnose, que eu respondo numa boa, né? Se não for pertinente esse assunto, infelizmente eu vou acabar não respondendo aí, ok? Porque eu criei esse Face e esse e-mail com a intenção da gente unicamente discutir assuntos sobre gnose. Ok? Então meu Face é Gnose Revolução, basta procurar por Gnose Revolução. Tá? Tem um símbolo de uma foto de uma águia, é só me adicionar lá que eu vou responder a que vocês perguntaram sobre gnose. Pessoal, outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre um site muito legal, que é de um amigo meu aí, lá de Santos, que é o Maurício, um instrutor também de gnoses. Ele tem um site muito joia, que é o www.agsaw.com.br. Esse AGSAW é a abreviatura de Associação Gnóstica Samael Aumveor, ok? Então, de novo, www.agsaw.com.br, www.agsal.com.br. É um site muito joia, né? Maurício disponibiliza vários materiais, vários livros de gnose ali para vocês, né? Tudo sobre o assunto. Ele tem conferências, várias conferências no YouTube que vale a pena que vocês também olhem, tá? E ele ministra conferências também lá na sala virtual que existe no site dele. Pessoal, conheçam, vale a pena, é muito joia, tá bom? Pessoal, então, muito obrigado pela atenção de vocês e boa noite. Um abraço a todos.